Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado e escritor Vicente Cassione, que vai analisar o atual momento político nacional. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado e escritor Vicente Cassione. Olá, Cassione, grande prazer recebê-lo novamente. Prazer é sempre meu estar aqui com você. Bem, vamos falar sobre essa situação do Brasil, o Brasil que vive uma situação dramática e estranha, não é? Nos Estados Unidos, um presidente em final de mandato, com baixa popularidade, é chamado de pato manco. Agora, no Brasil, nós temos uma patamanca, só que em início de segundo mandato, quer dizer, mais 4 anos pela frente, o presidente com a popularidade desabando. E o que é pior, a pesquisa mostra, milhões de brasileiros, pela pesquisa, consideram a presidente ou desonesta, ou mentirosa. Quer dizer, fica uma situação muito difícil. Como conduzir o país nessa situação, Vicente? Bom, primeiro, no Brasil, os outros são os patos, mas quem paga o pato sempre somos nós. Às vezes por culpa nossa. Porque o único país do mundo em que uma pessoa é reeleita para a presidência da República e 5 meses depois todo mundo quer o impeachment dela, é só no Brasil. Quer dizer, não é normal que você tenha uma pessoa reeleita e depois já esteja na faixa de ser ejetada do poder. Se ela tivesse um Fiat Elba ou morasse na casa da Dinda, provavelmente ela já estaria fora. Não sei se chega ao final do mandato, e digo mais, não sei se chega na presidência da República até o final deste ano. Porque, Vicente Cassione, nós temos aí dificuldades gigantescas pela frente. Um período de ajustes violentos que significam recessão, desemprego. Como é que o presidente tem que ter credibilidade para conduzir? Precisa ser um estadista para conduzir o país nesse momento. Qualidades que faltam, evidentemente, ao atual presidente. Sem dúvida nenhuma. O grande problema é que, num país sério, com todos os escândalos que nós tivemos envolvendo o Partido dos Trabalhadores na pessoa de alguns dos seus mais importantes personagens, eu não digo que o partido inteiro, com todos os seus militantes, seja diferente dos outros, mas nenhum partido na história do Brasil teve a sua nudez tão escancarada como está acontecendo com o Partido dos Trabalhadores de uns tempos para cá. Num país sério, este partido não teria condições de eleger ninguém, e os que estivessem eleitos, evidentemente, estariam fora do poder. Se a Dilma fosse primeira-ministra do Brasil e o regime fosse parlamentarismo, ninguém tem dúvida que ela já estaria fora. E é esse o problema do presidencialismo. É porque as pessoas se agarram na caneta e no cofre, e quando se penduram na caneta e no cofre, dificilmente são tiradas da posição. Esse é o problema do presidencialismo. Acho que ela não é estadista, ela não tem demonstrado nenhuma habilidade para contornar as crises e para esvaziar a corrupção no nível desejável. Por quê? Ainda nesta semana foi e defendeu a estrutura de poder que está aí, com tudo aquilo de ruim que a gente sabe que está acontecendo. Eu quero dizer que se estivesse qualquer outro partido no poder, não seria diferente. Porque eu conheço aquilo por dentro. E eu digo isso há 30 anos. Todos os partidos são iguais. Por quê? Porque são feitos de homens e mulheres que são iguais, como regra na política. Mas quem mais teve as suas partes pudendas expostas foi o PT. E não está acontecendo nada, por enquanto, de concreto. Quer dizer, está tudo caminhando do jeito que está. Não sei até que ponto esses passos trôpegos
vão chegar a algum destino que não seja uma interrupção do caminho antes da hora. Do ponto de vista legal, o impeachment é uma situação dramática, é o limite, não é? Há essa possibilidade do impeachment com base só porque perdeu a popularidade ou porque não está fazendo o que prometeu na campanha? Não é necessário algo mais grave para se detonar um processo de impeachment, como, por exemplo, o conhecimento da bandalheira, a omissão na bandalheira? Teoricamente, claro que sim. O impeachment é uma medida extrema, não é? Drástica. E só deveria acontecer em casos extremos e drásticos. Mas não é o caso no Brasil. No Brasil, o impeachment acontece até mesmo quando os casos não são graves. Eu acabei de dizer, um Fiat Elba e uma reforma no jardim da casa da Dilma tirou o presidente da República... Na casa da Dinda. Da Dinda, que depois foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o impeachment, na verdade, é uma forma de golpe que os políticos dão quando querem tirar do poder, que aí não tem sustentabilidade. Hoje, a fragilidade da presidenta e do seu esquema de governo é tanta que aqueles todos que querem derrubá-la se valem disso para ter o pretexto para derrubá-la. E o pretexto sempre, no Brasil, às vezes é mais importante que o motivo. Na prática, ou seja, na prática, até agora, portanto, na sua opinião, não há motivo para impeachment. De jeito nenhum. Eu estou dizendo que o que deve acontecer e pode acontecer é o que aconteceu com o Collor. Se o Collor tivesse feito o jogo do Congresso Nacional e das forças que mandam no Brasil, Rede Globo de televisão, ele brigou com a Globo. Folha de São Paulo, ele brigou com a Folha de São Paulo. Anfávia, ele brigou com a Anfávia. Fiesp, ele brigou com a Fiesp. Febraban, ele brigou com a Febraban. Só uma força dessa derruba um presidente. Ele brigou com 5. Então caiu. É o que eu digo, no Brasil as pessoas não caem, às vezes, porque há um motivo para que elas caiam. Caem porque há pretextos e porque há muitas forças querendo derrubar, minar aqueles que estão no poder. A Dilma está ajudando essas forças com a sua incompetência política, claro, e também incompetência em gerir os grandes problemas nacionais. Evidente. Se alguém quer me empurrar para o abismo e eu me afasto do abismo, é mais difícil que me derrubem. Mas parece que ela está correndo em direção ao abismo. Tá correndo, não precisa nem empurrar, né? Porque é da índole dela. É a índole do escorpião que não muda a sua natureza. Ela é uma mulher que coloca acima de tudo os seus desejos íntimos, desde que a gente conhece a história da Dilma. E a arrogância é uma das marcas dela. Mas sem dúvida nenhuma, a prepotência e a arrogância. Isso eu conheci de perto. Bem, as redes sociais, pelas redes sociais se vê aí convocações de manifestações para impeachment. Qual o quadro, o cenário que você vê aí para o Brasil para os próximos meses, Vicente? Eu não estou otimista. Eu vejo com apreensão o que está acontecendo com o país. Não apenas por causa do que está acontecendo na política, mas pela forma em que a sociedade está imersa em todas as crises. Crise de ética, crise de moral, crise de corrupção, crise de violência, crise financeira. Tudo isso está envolvendo hoje a sociedade como um todo. E a sociedade, parte dela, é também grande culpada por tudo que está acontecendo. Porque ninguém pense que a índole de uma grande parte do povo brasileiro não é uma índole absolutamente semelhante à índole daqueles políticos que todo mundo critica como corruptos ou empresários que todo mundo critica como corruptos. Há realmente, dentro da maneira de ser de uma grande parte do povo brasileiro, o hábito da corrupção. O hábito de levar vantagem. A lei de Gerson. A lei de Gerson, hoje, muito mais melhorada, entre aspas, com emendas muito bem feitas. Não é? Então, eu vejo com apreensão, muita apreensão. A questão cultural do Brasil é trágica. Não é? E é isso que me leva, de certa forma, a ver com pessimismo
o dia de amanhã. A cada dia você vê tudo piorar. Pega o exemplo da violência. A violência hoje é como se fosse uma epidemia fora de controle, por um vírus que ninguém conseguiu identificar e nem isolar e, portanto, não há vacina. Mas você tentou, quando era deputado, né? Mudar essa lei aí que protege bandido. Pois então, mas todas as tentativas que foram fracassaram. feitas foram fracassadas, inclusive a minha. E a coisa foi num ponto que hoje o crime organizado, de um lado, e é a única coisa organizada no Brasil, e de outro lado, a delinquência espontânea, aquela que nasce da natureza da sociedade. Isto tudo somado leva a uma posição irrefreável do avanço da violência. A cada dia você tem cada vez mais fatos explodindo na nossa cara. E isto, evidentemente, faz com que a sociedade seja uma sociedade doente. Na outra ponta, um governo incompetente que trata o empresário como se fosse inimigo. Eu estava assistindo Conta Corrente da Globo News outro dia, e o jornalista pergunta para um pequeno empresário: qual o seu sonho? Ele fala: o meu sonho é vender a empresa e ir embora do Brasil. O número de pessoas que estão indo embora do Brasil hoje é já um fenômeno de imigração. É um fenômeno de imigração como você teve no começo do século, no fim do século XIX e no começo do século XX, quando os estrangeiros vieram para cá. Italianos, japoneses, portugueses... Agora é o inverso. Agora é o contrário. Quando você vê uma grande parte da população e os seus jovens querendo ir embora do país do futuro, é que este país não encontrou o seu futuro, e este país não tem futuro, né? E é trágico que assim aconteça. Obrigado, Vicente Cassione. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.